Olá pessoal, boa noite, tudo certinho com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma disciplina com vocês, né? Sou o professor Kennedy. Para quem ainda não fez disciplina comigo, trabalhei com a disciplina de atividades aquáticas junto com vocês. E nesse semestre iremos trabalhar a disciplina de bioestatística. E vamos entender um pouco esse universo que é a bioestatística, para que serve. Então a gente precisa entender alguns elementos que são essenciais, estão no nosso dia a dia, que é o usual da bioestatística, e a gente precisa entender esse contexto. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito prático, que eu costumo dar na disciplina de bioestatística quando eu trabalho. Hoje, na nossa aula introdutória, né, da disciplina de Fundamentos da Bioestatística, é o primeiro módulo, vamos introduzir um pouco os conceitos e práticas essenciais na, na utilização de dados para levantar informações que vão nos ajudar a tomar decisões. Ou seja, a bioestatística ela tem uma importância muito grande que é na tomada de decisões. Basta você pensar o seguinte: quando você vai comprar um celular novo, por exemplo, ou vai comprar uma roupa nova, um sapato novo, você costuma ir em uma loja apenas ou você costuma andar em diversas lojas para tomar uma decisão? Aí você leva em consideração, quando você visita as diversas lojas, você leva em consideração a qualidade do produto, se é aquilo que você quer, você leva em consideração o preço que está sendo aplicado, né, desse produto, você leva em consideração também o número de parcelas que o estabelecimento pode fazer. Então você está escolhendo um produto, mas você escolhe por intermédio, você escolhe também o, o estabelecimento que está fornecendo esse produto que você está adquirindo. Então é importante nós entendermos que a estatística ela está no dia a dia. Veja bem, quando você faz esse levantamento de um celular, você pesquisa em 10 lojas, você faz uma média do preço que você encontrou. Então, se você tem aí, encontrou um celular de R$ 1.000 em uma loja, R$ 1.500 em outra, mais R$ 1.500 em outra, né? E mais R$ 1.000 em outra. Então, veja bem, você tem aí 3.500, vamos colocar que seja 4.000. Você tem 4 lojas, uma 1.500, outra 1.500, deu 3.000, uma 750 e o outro 250. Você tem 4.000. Então você aferiu 4 estabelecimentos, o preço médio vai ser R$ 1.000. Aí você vai optar por aquele estabelecimento que tem um produto mais barato, ou que tem a forma de pagamento mais, mais, é, mais próximo daquilo que é do seu desejo, da sua vontade. Então a gente precisa entender que a estatística ela está no nosso dia a dia. Isso é uma análise estatística, o que eu acabei de falar é uma análise estatística. Então ela está presente no nosso dia a dia. Quando você ouve uma pesquisa de opinião, por exemplo, sobre as eleições, vereadores, deputados, governadores, presidente, para saber o quantitativo de pessoas que são simpatizantes de determinado governo ou a quantidade de pessoas que votariam em determinado governo, né? Tudo isso são levantamentos que você utiliza dados, que você coleta. Então a estatística está no nosso dia a dia e nós não podemos abrir mão disso. Vamos entender um pouco os conceitos básicos da estatística para, a partir disso, fazer uma análise sobre a importância dela, certo? Então veja bem, entendendo a importância da estatística. Os fundamentos básicos da estatística. Vamos fazer uma introdução. A bioestatística é o pilar das decisões na saúde. A educação física, na licenciatura, ela tem o papel, dentre outras coisas, de desenvolver também a saúde e qualidade de vida de escolares. Então, análise e interpretação desses dados na saúde, nas ciências do movimento humano, que é o nosso campo de atuação do profissional de educação física, ela nos traz informações quantitativas. Esses conhecimentos que são adquiridos por meio da estatística, os princípios básicos da estatística, deixa primeiro eu esclarecer algo aqui muito importante.
O que é estatística e o que é bioestatística? Bioestatística é o uso da estatística, dos números, da matemática, em prol da área da saúde. A diferença é só essa. Estatística e bioestatística, na prática, não tem diferença. A única diferença que você pode, se é que a gente pode dizer que é uma diferença, é o fato da estatística ser utilizada para o campo da saúde. Quando ela é utilizada para o campo da saúde, não das ciências agrárias ou qualquer outra área, ela é chamada de bioestatística. Então, só para a gente entender isso. A única diferença é essa. E os princípios básicos na educação física, ela permite uma atuação eficaz do ponto de vista da saúde coletiva. Porque, veja, o campo da bioestatística é uma coletividade. Você não vai fazer um levantamento na escola, por exemplo, de um indivíduo, sobre a condição de saúde de um indivíduo. Até pode fazer, mas essa análise ela tem um papel clínico, né, de fornecer uma informação pontual sobre a condição do indivíduo. Mas quando você quer trabalhar a coletividade, obviamente você vai tratar dados e aí vai fazer um número de aferições, ou um N, que a gente chama de N, muito maior, ou seja, muitos indivíduos para isso. Né? Então, a bioestatística, a atuação dela, a priori, é na análise de grupos populacionais, de grupos de pessoas, de populações inteiras. Então, eu fico sabendo qual é a região do nosso município, do nosso estado, que tem mais casos de dengue, por exemplo. E aí, esse número de casos, quando eu tabulo, ele vai me servir como base para eu poder aplicar recursos públicos nisso. Lá na escola, quando eu faço uma avaliação da condição de saúde, o número de pessoas com obesidade, por exemplo, eu tenho uma condição de montar um planejamento das atividades que eu vou desenvolver na escola para poder atingir esse objetivo, que é melhorar a qualidade de vida, diminuir, melhorar a condição nutricional dos meus alunos, melhorar o condicionamento físico aeróbico, força, resistência, todos esses elementos. Isso de forma bem positiva, bem pontual. Claro que eu não estou levando em consideração os outros benefícios que a atividade física pode trazer. Então veja bem, o propósito é esse, é de fornecer informações que vão ajudar na formulação de procedimentos posteriores. É importante nós entendermos isso. Veja, qual a importância dela? Como eu já falei, é essencial na organização e análise de dados na área da saúde, permitindo pesquisadores e profissionais interpretarem informações de forma precisa e tomar decisões acertadas com base em evidências. Os métodos estatísticos possibilitam a variação de teorias e hipóteses, que essas hipóteses elas vão ajudar o pesquisador, o professor, o profissional, seja ele qual for, na intervenção. Qual é a intervenção? É um programa de treinamento para escolares, de acordo com as faixas etárias? Isso é fazer ciência. A intervenção ocorre a partir da necessidade de você montar uma estratégia para atingir determinado grupo populacional. Essas informações, por meio de métodos que eu defino, elas vão ajudar na eficácia da intervenção. Então, por exemplo, ela é indispensável na medicação, de vacinas. Você sabe qual é o número de pessoas que têm necessidade de serem vacinadas. Então, isso vai ajudar na efetividade dessa vacinação, na cobertura vacinal. Ela permite eu estimar e prever qual é o número de indivíduos que serão atingidos e o número de indivíduos que estão protegidos, né, para a ocorrência de alguma doença, ajudar a entender as dinâmicas sociais e comportamentais. Além disso, isso vai impactar nas políticas em saúde e educacional. Veja, deixa eu explicar uma coisa para você que talvez seja muito interessante, porque a gente tem um hábito de achar que as coisas acontecem aleatoriamente. Veja, deixa eu explicar para você aqui, como é que você implementa a utilização ou faz um concurso para a contratação de profissionais de educação física, de nutricionista. Você monta essa estratégia, ou implementa essa estratégia de intervenção
Eu estou falando nem do ponto de vista legal, da obrigatoriedade do profissional de educação física que está na escola, do nutricionista. Eu estou falando da importância da saúde. Essa importância, nós sabemos que ela é importante com base em estudos que utilizou-se a estatística para saber, para aferir a condição de saúde desses alunos, para poder fazer uma intervenção. Então, o propósito ele está nesse nível, né? A capacidade de medir o impacto de algumas medidas educacionais e planejar ações de saúde, fortalecer por meio de abordagens estatísticas, vai contribuir para que eu consiga implementar a política e essa política pública ela tenha um caráter mais efetivo e ela tenha sucesso. Eu monto uma hipótese, e aí a estatística ela ajuda na formulação de hipóteses, né? Evidente, que ela vai ajudar eu entender se essa hipótese que eu formulei, ela tem ou não fidedignidade, se ela é ou não real, se aquilo que eu imagino que, que pode estar acontecendo, que pode trazer um processo de adoecimento para os meus alunos, ela vai se confirmar. Isso só é possível graças à interpretação e análise desses dados. Eu coleto dados, eu pego um número de 50 alunos e verifico em determinada escola se a condição de saúde deles, quais são os fatores estão contribuindo para que ele tenha uma saúde ruim. Esse elemento que eu avalio, eu faço uma interpretação, aplico e analiso esses dados, e a bioestatística, é por meio da bioestatística que eu faço essa análise de dados e poder interpretar, aplicando esses dados, aquilo que eu pretendo fazer. Além, depois de interpretar, essas informações que eu interpretei, elas vão me dar um norte para que eu possa aplicar uma determinada prática, uma determinada intervenção no âmbito coletivo. Vamos entender um pouco o histórico, né, a evolução da estatística, que é o propósito também da nossa aula. Os primeiros registros na antiguidade, com coleta de dados que ocorriam em civilizações antigas, como Egito, na China, para fins administrativos e tributários. No século XVII, o desenvolvimento da estatística como ciência ela ocorreu na Europa. Só para você ter uma ideia, eu vou falar isso em aulas posteriores, a estatística ela teve uma importância muito grande na análise, por exemplo, da condição de água que era fornecida em determinados países e que ocorria doenças por meio que era atribuído a qualidade dessa água aos distribuidores. Então você tinha um determinado bairro que era fornecido por água da Saerd. Aí tinha 500 indivíduos com cólera. Aí, com Depasa, os indivíduos que tinham fornecimento da água pelo Depasa, era 200 com cólera. Então, isso dá um recorte para saber se o fornecimento da água, a qualidade da água daquele fornecedor tinha ou não importância na ocorrência de cólera. Só para você ter uma ideia. Então, Pascoal e Fermat foram dois dos precursores da bioestatística no campo da área da saúde na Europa no século XVII. No século XIX, William Farr estabelece a bioestatística como sub-área da estatística, introduzindo métodos quantitativos na epidemiologia e pesquisa clínica. A gente vai explicar também sobre isso posteriormente. Ronald Fisher, ele revoluciona a análise estatística, inclusive tem um método estatístico que o nome é método Fisher, né? Análise de Fisher, que influenciou a pesquisa biomédica, estabelecendo fundamentos para a bioestatística moderna. Na atualidade, a bioestatística ela é essencial, pessoal, na pesquisa clínica, nas atividades de intervenção no ambiente escolar, em todos os ambientes que lidam direto ou indiretamente com a saúde pública. E vai ajudar o gestor a tomar decisões baseadas nas evidências encontradas por quem fez a pesquisa. Pesquisador, profissional de educação física, ele é um profissional que transita tanto no âmbito escolar como no âmbito da educação, da saúde, e a importância disso é exatamente essa. Profissional que ajuda na tomada de decisões e aí utiliza como método de intervenção a prática do exercício físico. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, eu deixar claro para vocês que a bioestatística ela é de suma importância para a nossa área.
profissional de educação física. Por isso que a gente precisa entender os conceitos básicos. Até a próxima.